Quando um filho de Deus acaba a sua jornada aqui, sua alma é levada com amor e carinho até o céu, a sexta dimensão, onde ficará até que Jesus Cristo venha. Lá é onde estão muitos dos personagens da Bíblia e vários dos heróis da fé que, em suas eras, trabalharam muito pela palavra. Em certo momento, Rebeca e Timóteo estavam conversando por ali. Nossa, a gente já está há tanto tempo aqui. Eu nunca parei para te perguntar como foi o seu tempo de vida na Terra. Como foi? Foi incrível viajar por muitas cidades e pregar o Evangelho. Eu preguei o Evangelho. Eu tive alguém que me ensinou muito lá, essa doutrina, Paulo, sabe? Ele foi muito acertado em tudo que dizia. Ele me ensinou, ele deve estar aqui em algum lugar. Deve estar aqui. Mas e você? Como foi a sua vida lá, Rebeca, na Terra? Eu lembro como se fosse ontem. Eu montada no camelo, indo encontrar Isaac. E eu lembro que tinha um homem na Terra que eu apreciava muito. Era Abraão. Ele era simples, mas tinha uma fé de ferro, inabalável. E ele pediu para Eliezer ir buscar uma filha da sua parentela. Eliezer orou, veio e agora eu estou aqui. Foram tantos exemplos. Eu lembro de Paulo me ensinar sobre Abraão, realmente, viu? Olha lá, um irmão chegou, mais um irmão. Oi, obrigado. Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, meu irmão. Irmão, eu sou o Timóteo, essa é a Rebeca, bem-vindo. Timóteo, Rebeca, meu Deus, que grande honra estar aqui entre vocês. Irmão, venha, irmão, nós iremos te apresentar esse maravilhoso lugar. Aqui, irmão, fica a grande praça. E ali, irmãos, os jardins mais lindos que você já viu. É incrível, irmão. Olha só isso. Esse lugar é maravilhoso. E bem ali ficam os cantores e os tocadores de Davi. Esse lugar é incrível, eu nem sei descrever. Obrigado, Jesus, por tua sublime graça. Eu sei que você acabou de chegar, mas me conte, como foi a sua vida lá na Terra? Teve alguém que te inspirou lá? Oh, meu irmão, que coisa. É impressionante o fato de eu estar aqui com vocês. Eu devo tudo isso a Deus, pois foi Ele quem me sustentou até aqui. Mas tinha um homem. Havia um pregador lá, o seu nome era Jonatas Edwards. E ele nos guiou pelo caminho correto. Eu não era a pessoa mais santa da igreja, eu ia para a igreja para conversar, para ter uma posição social na igreja. E não era só eu, era toda a Nova Inglaterra. Mas Deus enviou este homem para nos salvar disso. Nós estávamos com um espírito leviano dentro da igreja. E se não voltássemos à espiritualidade, só nos restaria esperar o juízo de Deus. Glória a Deus! Nossa, que lugar lindo! Finalmente eu cheguei! Irmã Vitória, é você! Mas tá... Olha, eu tô escutando alguma coisa. Acho que tem alguém chegando. Aqui, irmão, graças a Deus! Eu as conheço! Preciosa irmã, bem-vinda, preciosa irmã. Bem-vinda, preciosa irmã. Você as conhece? Você conhece elas? Quem são elas? Sim, eu as conheço. Esta é a irmã Vitória. Ela era uma irmã da minha igreja. E essa é a Esther Edwards, a irmã de Jonatas Edwards. Nesse caso, eu sou Rebeca e esse é Timóteo. Timóteo, do apóstolo Paulo, e Rebeca, de Isaac. Nossa, que incrível! Foi tão bom ler sobre vocês lá na Terra. Vocês foram verdadeiras inspirações para nós. Nossa, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui hoje. Eu nem acredito que a gente está aqui. Foi realmente uma surpresa. Nós estávamos falando sobre o nosso pastor, o Jonatas Edwards. Sim, o Jonatas. Nossa, meu querido irmão. Eu me lembro quando nós éramos crianças e os nossos pais nos assentávamos em volta da lareira para falarmos sobre a palavra de Deus, para lermos e orarmos. E era uma comunhão tão boa com o Espírito Santo. Lembro-me também que justamente pelo Jonatas ser o único filho homem, nossos pais tinham um zelo maior com ele, para ele ser cheio do Espírito Santo. Ele sempre foi um menino muito inteligente, muito estudioso. Apenas aos 13 anos, ele já falava 3 idiomas e ele foi estudar na Yale College. E mesmo com a carga horária de estudos, ele ainda conseguia tirar 13 horas do seu dia para ler a Bíblia, orar e ter uma comunhão com Deus. E justamente por essa
por essa comunhão que ele tinha, o rosto dele brilhava e era uma atmosfera muito boa ficar com ele, porque ele falava tão suavemente, ele falava tão manso, mas tão sério. Era nítida a presença de Deus na vida dele. Nossa, que coisa! Conte mais sobre ele. Bem, a igreja da Nova Inglaterra estava fria, inconstante, sem temor nenhum. Até que um dia esse homem chegou para ser pastor na nossa igreja, depois que o avô dele morreu. Ele veio trazendo uma série de sermões, trazendo à tona a doutrina da Bíblia, que a igreja já tinha esquecido. E desde então, a igreja começou a crescer e foi muito bom. E desde então começou o grande despertamento. Eu me lembro disso. Foi aí que eu percebi o quanto a minha vida estava errada e aquilo me estremeceu. Eu acho que vocês lembram daquele grande sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nossa, e o que ele falou para esse sermão ter todo esse choque? Não há uma coisa que impeça um pecador de ir para o inferno, a não ser a graça de Deus. Quando a gente olha assim, a gente imagina que ele usava uma pregação grotesca com as pessoas, que ele falava usava palavras de repreensão, mas ele falava tão suave, com uma fala tão monótona, e ele pregava com seus livretos à frente do seu rosto, e a gente não conseguia ver a sua face, mas ele tinha uma pregação tão tremenda, realmente moveu o lugar que ele estava pregando. Ele disse que nada impediria que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a vontade do Deus vivo. E que ele estava mais irado, Deus estava mais irado com as pessoas que estavam dentro da igreja, escutando os cultos, do que com as pessoas que já estavam no inferno. E ele disse que as pessoas alguns dos que estavam ali calmamente assentados e saudáveis, poderiam passar daqui para o inferno até antes de amanhã, segundo a vontade dele, a não ser a vontade dele de salvar. Nossa, mas que coisa incrível. E antes de vocês chegarem aqui, ele ainda estava dando esses sermões poderosos? Como era? Bom, infelizmente, a nossa igreja se contendeu contra ele, pois ele era contra servir a Santa Ceia aos irmãos que não eram batizados na igreja. E eu concordava com ele, eu acredito que os irmãos aqui concordavam também. Mas, infelizmente, ele foi expulso e ele foi para Stockbridge para pregar aos índios e aos colonos que estavam lá. E, desde então, infelizmente, nunca mais o vimos. Nossa, como pode, né? Ele fez tanto pela igreja e, no entanto, elas não... Espera, olha ali, tem mais alguém chegando. Louvado seja Deus, meu precioso irmão. Que lugar maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós estamos aqui, aleluias. Meu precioso irmão, a Meus gente acabou preciosos de falar de irmãos, você. aleluias. Aleluia. Que atmosfera maravilhosa, meu irmão. A gente estava acabando de falar do Senhor. Que coisa boa, pois é, estou aqui, posso dizer que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, agora estamos aqui em um lugar maravilhoso, onde só há gozo, alegria, paz, graças a Deus, meus irmãos. Bom, como a gente estava falando aqui de você, ficamos curiosos sobre como o senhor conseguiu trazer tantas pessoas para cá. Deus me concedeu o privilégio de andar com Ele, e eu sempre andava com Ele, buscava dEle. Deus inundou meu coração ainda pequeno, através de um ensinamento cristão, pelos meus pais. Desde pequeno, eu já chamava meus coleguinhas para orar, lia bastante a Bíblia, e eu sempre gostei de estar na natureza, ouvir o som dos trovões. Quando eu era pequeno eu sentia medo, mas com o decorrer do tempo eu sentia alegria e gozo em ouvir a voz de Deus naqueles trovões, naquele relâmpago, na trovoada. Eu sentia a presença de Deus ali, como nós estamos sentindo nesse lugar maravilhoso. Glórias a Deus. Eu realmente me lembro quando nós éramos crianças e você ficava com medo dos trovões e você chamava o papai e a mãe para te ajudar, mas com o tempo você acabou perdendo esse medo. Eu me lembro disso. Sim,
E aí Deus foi tão maravilhoso para comigo, que eu fui para aquela universidade estudar. Você se lembra? Eu fui para a universidade estudar, muito longe. Contudo, eu jejuava. Deus me deu forças para orar e vencer todos aqueles demônios da faculdade. E eu consegui chegar neste lugar tão maravilhoso. Eu jejuava. Deus me deu forças. Não é por mérito próprio, irmãos. Mas Deus, quando nós nos agarramos a Deus, Ele nos dá força para vencer o inimigo. Ele conhece o desejo do nosso coração. Irmão Edwards, pastor Edwards, eu sei que o senhor tinha pais cristãos e isso influenciou muito, isso ajudou o senhor. É uma verdadeira bênção ter pais cristãos. É verdade, quando a gente está em um lar cristão, meu irmão, tudo é diferente. Eu lembro lá na terra, eu tinha uma esposa e ela ajudou a criar meus 11 filhos e ela sempre se baseava nas escrituras. É tão bom quando temos um lar que a gente se baseia nas escrituras e a gente sempre separava um tempo para com Deus. Como é importante, meu irmão, se as pessoas lá na terra soubessem como é importante separar um tempo para a nossa alma, para com Deus, para nosso crescimento espiritual, para nós chegarmos aqui, irmão. É maravilhoso demais, meus preciosos. Eu me lembro que quando você conversava comigo sobre ela, que ela, apesar de gozar de perfeita saúde, que ela ficava fraca e passava mal constantemente pelas revelações do céu que ela recebia, pela comunhão constante que vocês tinham com Deus. Sim, é verdade. Quando a gente busca a Deus de corpo e alma, Ele nos enche de tal maneira, de uma maneira tão extraordinária, meus irmãos, que a gente sente aquilo, a gente fica em uma atmosfera diferente da atmosfera do mundo, diferente da atmosfera da era lá embaixo. A gente sente Deus na nossa alma. Eu me recordo, eu gostava muito de ir para as florestas. Certa feita, por volta de uns 30 anos, eu fui para a floresta, estava andando com meu cavalo, e nessa atmosfera tão maravilhosa, eu senti a presença de Deus e tive uma visão de Jesus Cristo crucificado, que morreu e que estava com aquele fardo pesado, e Ele falou: "Oh, meu filho, eu te perdoo de todas as tuas transgressões, limpa-te com meu sangue." Oh, foi tão maravilhoso aquilo, quando nós descobrimos que Jesus Cristo morreu no Calvário, por nós, irmãos, por nós. Oh, como eu quero ver Ele, como eu quero vê-lo, Ele morreu por nós, meu Deus. Eu fiquei ali por mais de 1 hora chorando, nós entramos em desespero, meus irmãos, quando nós temos a percepção que Deus está ali, naquele trono de intercessão por nós. Oh, aleluias. Eu fiquei curioso, eles falaram aqui de um sermão que você pregou, pecadores nas mãos de um Deus irado. O que você disse nesse sermão? Oh, irmão, precioso irmão, de mim nada posso fazer, foi Deus que colocou aquelas palavras na minha boca. Contudo, nós temos que estar nos consagrando para que Deus possa usar, como eu falava lá na terra. Nós devemos estar buscando cada dia mais, para que Ele possa nos usar e que o mundo possa ver a gente, possa ver Cristo na gente. Deus me deu forças para jejuar durante 3 dias e 3 noites, e não dormir, pedindo às almas da Nova Inglaterra, pedindo todas as almas, que todas elas entrassem para o gozo do Senhor e se convertessem. Aleluia, alguns de nós já estamos aqui, estamos esperando os demais. Pastor, eu sei que o senhor era um homem bastante zeloso pela palavra, e eu tenho certeza que o diabo tentou derrubar o senhor várias vezes. E quantas, irmão? O diabo, ele olha os filhos de Deus ali, trilhando o caminho, então ele tenta desvirtuar a coisa, ele tenta te derrubar, ele sacode, Deus permite ele mandar ventos, para que a gente solte dessa corda, mas a gente não pode soltar dessa corda do Evangelho, da palavra, devemos segurar com todas as nossas forças, e é somente através de orações, joelho no chão e lágrimas, que nós conseguimos se manter nessa corda, segurando, porque na realidade não somos nós que seguramos, é Ele que segura nas nossas mãos. Aleluia! Glória a Deus, aleluia,
Aleluia, Senhor. Obrigada pela sua imensa graça estendida Aleluia, a nós, Senhor. louvado Muito seja obrigada, Deus. Obrigado por este lugar maravilhoso. Aleluia. Tais batalhas contra os reinos das trevas foram ganhas de joelhos. Edwards não abandonara nem deixou de gozar os privilégios das orações, costume que vinha desde a meninice. Nesse ministério, a mensagem pregada espalhou-se por toda a Nova Inglaterra e pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia e a Inglaterra. No meio de uma época da maior decadência, a Igreja de Cristo entre a população escassa da Nova Inglaterra despertou e foram arrebatados de 30 a 50 mil almas do inferno durante um período de 2 a 3 anos. Em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou até Agostinho. Para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que a desenvolvamos sob a direção do Espírito e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso. Tomem, irmãos, esse exemplo para as suas vidas. As maiores vitórias vêm através da oração. O segredo da vitória é estar em constante oração, ter regozijo na tribulação, só estando em oração. Quando as mãos não mais puder erguer e a cruz for pesada demais, dobre os joelhos e poderás ver Deus a vitória trazer. Quando estiver em sofrimento e dor e a voz de Deus não ouvir, lembra que Ele sempre prova a tua fé. No tempo certo vai agir. Se na jornada quiser desistir, lembra que Deus prometeu que em cada luta vitória terás, se teus joelhos dobrar. Deus conhece tua condição, Ele te faz vencer. A vitória está em tuas mãos, não há o que temer. Ele conhece todo o teu sofrer e não vai te deixar só, pois o segredo te fez conhecer. O segredo é a oração. O segredo é